Muito bem, alunos do universo do mecânico, quem tá aí com combustível todo aqui para entender mais e melhor sobre esse subsistema aqui do Golf. Você está aí? Preparado? Então vamos lá falar sobre o filtro externo agora para vocês. Filtro grande, né? Bem maior que pelo menos a maioria dos veículos. É isso mesmo. É um filtro externo bem grande nessa linha, tá? O filtro de combustível inline, né? O chamado na linha de combustível. Vamos falar sobre ele, ó. É a peça responsável pela filtragem da gasolina após a saída da bomba e antes do único injetor desse sistema. Tem vida útil próxima a 30 mil quilômetros, tá? E quando obstruído, força e aquece a bomba elétrica. Pessoal, costumo comentar que troca de filtro de combustível é entre 20 a 30 mil quilômetros. Esse é 30 mil mesmo, tá? O filtro é bem grande, ou seja, ele consegue aí, né, um volume bem alto, filtrar um volume bem alto de combustível sem entupir. Claro que entope, né, como todo filtro, mas ele é bem grande realmente, tá? Bom, nunca se esqueçam que filtro entupido força demasiadamente a bomba elétrica. Ela trabalha mais forçada, aquece mais, tá? E acaba queimando. Tem até aqui um comentário, né, do Anderson Marcos, o Kim mecânico. Ninguém troca com 30 mil quilômetros. Bom, tem que se entrar na cultura preventiva, não adianta, tá? Aí você já calcula, né, ó, entre 20 a 30 mil, já para intercalar, né, troca de velas, filtro de combustível e ar. Não esqueça que esse carro tem cabo de vela, tampa, distribuidor. Então já é interessante intercalar todos esses componentes para uma correta manutenção, tá? Para o carro andar mais e melhor, tá? E cumprir o seu papel de ser o menos poluente possível, tá? Olhem quem aparece aqui, ó. Ele, o monoinjetor. O que é um monoinjetor? É o bico injetor. E observem que, por falar em filtro, ele também tem um filtro, né? Tem uma telinha ali, ó, na cor verde, né? Que encaixa e já é um pré-filtro do próprio injetor. E depois dele, né, nessa mesma linha, temos o regulador de pressão, tá? Esse é o famoso bico chifrudinho, né? Ele tem os dois conectores elétricos, ficam expostos para cima, né? Para encaixar lá no seu conector e sensor juntos, né? Conector e sensor do ar, tá? Uma curiosidade, pessoal, nem tá no slide, tá? Mas eu vou comentar com vocês. Esse bico injetor tem o quê, ó? Um anel O-ring grande em cima, essa tela verde, né? A telinha que é o pré-filtro do bico verde, um anel O-ring embaixo, tá? Pequeno, e o biquinho plástico azul. Bom, por etapas. O anel O-ring lá de cima, o grandão, serve para vedar, né, o bico em relação à tampa desse corpo TBI. O anel O-ring fininho de baixo serve para vedar também na parte de baixo. Essa trava plástica azul, né, que segura o anel pequeno, tem essa função. Reter o anel pequeno no seu lugar para que ele não escape. Tá? Agora observem a tela verde. Só tem uma tela, né? Uma única peça ali. Comparem esse bico injetor, um bico só, com aqueles carros também monopontos, tá? De outros carros, como um bico só da linha Fiat, um bico só da linha GM, um bico só da própria linha Volkswagen, né? Os monopontos, com bico Marelli ou Delphi. Aqueles outros bicos, eles têm duas telas. Uma pequenininha e uma maior. Esse tem só uma tela no único nível. Tem alguma explicação para isso? Já pararam para pensar nisso? Vamos lá, eu explico.
aqueles bicos, né, Marelli, Delphi, usados na linha GM, Fiat, Volkswagen, tá? Eles têm duas telas porque o combustível entra por baixo, onde que é a tela pequenininha, e ele sai por cima, onde é a tela grande, para chegar até o regulador de pressão, tá? Aquilo ali é chamado de alimentação bottom feed. Por que bottom feed? A alimentação por baixo. Então o combustível chega na telinha pequena de baixo, passa pelo bico e sai pela tela fina, né? Pela tela grande de cima, até o regulador. Aqui não, está no mesmo nível, a tela e o regulador. Ou seja, está tudo pressurizado ali em um bar. E o combustível já fica ali na parte de baixo do bico para escapar, para pulverizar na parte de baixo. Ok? E essa pontinha de aço que vocês veem ali, ó, bem pertinho da tampa azul, né, a travinha azul, ó, tem uma pontinha de agulha. Ali é a agulha do bico injetor. É por ali que vai pulverizar o combustível. Essa agulha levanta e o combustível vai bater praticamente nessa ponta da agulha para poder abrir, pulverizar, tá? Então está aí o famoso monoinjetor. Temos apenas um ponto de saída da gasolina, pressurizada em um bar desse sistema. É pelo injetor único, bem no centro da tampa do corpo TBI, injetando sob a borboleta. Eu vou voltar essa foto de novo, para comentar isso com vocês, ó. Onde o combustível é injetado? Acima da borboleta. O bico não está centralizado bem no meio da tampa? O que tem embaixo da tampa? O corpo de borboleta. Em cima, a tampa, embaixo o corpo. Se o bico injetor injetasse reto para baixo, aonde ia bater esse combustível, essa gasolina? No bico. Isso não é interessante. Então, essa pontinha da agulha, pessoal, que vocês veem aí, ó, tá? Na ponta do bico, ele faz uma espécie de formato de guarda-chuva invertido. Ou seja, essa ponta dele é meio que amassada. Lógico, não é amassada de qualquer jeito, né? Ela tem um formato cônico que o combustível bate nela e abre, para ele não espirrar reto para baixo. Senão iria pegar quem? A borboleta aceleradora. Tá? Então é bem interessante falar sobre isso para vocês. É um bico só, mas que funciona bem. Olha aí, ó, o corpo de borboleta, ó. Temos a tampa e o corpo. Essas peças se separam, né? Tem uma junta no meio delas, um baquelite no meio delas, tá? Elas se separam. Separando a tampa do corpo, a gente separa o controle de ar, que é a borboleta, mais o sensor de borboleta e o atuador de marcha lenta da tampa, que é a entrada da gasolina, o bico injetor, o regulador de pressão, sensor do ar e o retorno da gasolina. Você meio que separa, né? Se soltar a tampa do corpo, a tampa é parte do circuito de combustível, o corpo é parte do sistema de entrada de ar. Borboleta, sensor de borboleta e o atuador de lenta. Tá? É bem interessante essa análise. É um carro um bico só, mas já tem as suas particularidades que ajuda a tornar você, aluno do MEC, o melhor reparador até nos carros mais novos. Tá? Regulador de pressão. A bomba elétrica apenas envia a gasolina. Ela só tira a gasolina do tanque e manda para frente. Só isso que ela faz, pessoal. Não regula nada, não ajusta nada. Tá? Quem faz a regulagem dessa pressão é a mola calibrada na tampa do regulador de pressão, sempre em um bar. E a linha de retorno é livre. Tá? Então, ó, o regulador de pressão tá aqui, ó. Veja ele aí, ó, no desenho na seta, ó. Dentro dessa tampa temos uma mola e a válvula.
Quantos bar que é calibrada essa mola? Em 1 bar. Ou seja, a bomba envia o combustível, o que pressuriza. Passou de 1 bar, retorna. Sempre ela retém 1 bar de pressão. Tá? Então, é a forma de trabalhar. E não tem compensação pela rotação ou pelo vácuo. Tá? É o tempo todo 1 bar. Seja em marcha lenta, média, baixa, alta rotação. Tá? Sempre ele vai estar com 1 bar de pressão. É constante. Tá? Não tem correção pela depressão. E não tem parafuso de regulagem. Também não. Tá? As ligações. Observe esse conector elétrico do corpo. Observe que ao lado está o cabo do acelerador, né? Estão vendo? Está vendo esse conector elétrico, pessoal? Ele está ligado somente à tampa. Ué, o que a gente tem de tanta coisa elétrica na tampa? Se ali é um bico injetor apenas, só um bico. Por que tem tanto fio ali? Só tem um bico na tampa. Ué, porque tem algo a mais ali, né? A alimentação positiva vem do F18, terminal 2 desse conector. Já o controle do tempo de injeção, o TI, efetuado pelo ECU, é pelo pino 7, terminal 3 desse conector. Ainda nesse mesmo conector da tampa aí de 4 fios, temos o controle do sensor de temperatura do ar, pinos 1 e 4. Portanto, esse chicote elétrico aqui, que entra na tampa do corpo de borboleta, temos 4 fios. 4 fios, tá? Desses 4 fios, os 2, tá? Do meio, 2 e 3. O 2 está ligado ao F18, positivo. O 3 é o TI, é o negativo controlado pelo módulo. O 1 e 4 são do sensor do ar. Esse carro é 4 cilindros, mas tem apenas um bico. Portanto, o controle de acionamento desse bico é muito mais constante, né? Ou seja, ele faz uma abertura para cada cilindro, tá? Esse combustível automaticamente é distribuído, né? Como que é distribuído? O bico injetor ele abre uma vez para cada cilindro, mas ele não sabe quem que é 1, 2, 3 ou 4. Como que o combustível vai para o lugar certo? Pessoal, mecanicamente, abriu a válvula de admissão do primeiro cilindro, vai arrastar o ar e a gasolina injetada para o primeiro cilindro. Abriu a válvula de admissão, primeiro, depois é o terceiro, vai arrastar para o terceiro. 1, 3, 4, 2. Mecanicamente, se ajusta tudo, pessoal. Mecanicamente. A própria depressão, né, que faz empurrar o ar para aquele cilindro, já vai também, né, arrastar o combustível injetado pelo bico. Portanto, o módulo controla o tempo de injeção é o mesmo para os 4 cilindros. Só que ele injeta 4 vezes. Ele não tem essa questão de ser, né, um controle, tá, individual. Para o primeiro cilindro injeta mais, para o segundo cilindro injeta menos. Não! O TI é um só para os 4. Tá? É o mesmo valor para os 4. Porém, ele injeta 4 vezes, né? Um para cada um. Não dá para injetar uma vez e dividir para os 4. Não dá para jogar um balde de gasolina, cada um pega a sua parte aí. Não dá, né? Não tem como. Mas as correções são feitas sempre para os 4. Claro, depois da primeira queima, na próxima pode ter correção, mas vai corrigir o TI para os 4. A sonda lâmina está indicando mistura rica. Vai diminuir o tempo de injeção para os 4. Por isso, pessoal, que a injeção monoponto é limitada. Ele corrige para os 4 cilindros, não é individual. E outra, quando se tem a injeção longe da câmara de combustão, como é esse caso, né? Você tem a câmera, duto, coletor de admissão, corpo, para chegar no bico, está longe, se demora muito
né, para corrigir, para adequar. Tá ok? Então tá aí as ligações. Bom, telinha de vocês, aquele conector elétrico especial, né, onde fica o conector no painel desse Golf, que eu falei para vocês, e aqui ela, a unidade de controle eletrônico MA123 de 45 pinos. Vamos a mais uma dica. A linha de retorno de gasolina é livre até o módulo de combustível dentro do tanque. Se houver alguma restrição no retorno, haverá um aumento na linha de pressão também. Como assim? Não é um bar a linha de pressão, pessoal? É um bar. E a linha de retorno é livre até o tanque. Ah, se alguém pôs o macaco jacaré e amassou a tubulação de retorno. Se amassou, vai aumentar a pressão, porque ela não vai passar combustível. Vai começar a pressurizar, até aumentar a pressão na linha. Então, você vai medir o carro, não está com bar, está com 2 bar, 3 bar de pressão. E o defeito não é o regulador, é a tubulação de retorno que está obstruída. Tá? Então, pensem nisso. É legal essas dicas para fazer vocês pensarem. Pergunta: a bomba de combustível é a principal falha nesse circuito, nesse subsistema de combustível? Sim, né? É o item que mais apresenta falhas nesse subsistema. Belezinha? Muito bem. Alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui para vocês. Pergunta do Humberto Rogério Pegolo. A bomba de combustível, né, nesse Golf, ela é cara, né? É um modelo diferente, né? Um modelo que tem até a curvinha ali na sua ponta, tá? A bomba girando no sentido inverso danifica ou apenas não manda combustível para os bicos na flauta? Tá? Se na hora de trocar a bomba e inverter os fios, ela vai girar no sentido inverso. Vai queimar? Não. Mas também o carro não pega, né? Não tem como. Ele não vai empurrar o combustível. Ao contrário, né? Ele vai soprar ar para o fundo do tanque. Tá? Então, sempre tem a seguinte, né, concepção. Os veículos trabalham com corrente contínua. As residências, as empresas trabalham com corrente alternada. Como que é o fio da tomada? Esquece o aterramento só, por enquanto. Você tem um positivo e negativo, fica o tempo todo positivo e negativo, negativo e positivo. Positivo, ele inverte, pessoal, o tempo todo. Sempre vai ter um positivo e negativo, mas sempre está invertendo, tá? Nunca vão ser 2 positivos ou 2 negativos. Sempre está invertendo. Por isso que se chama corrente alternada. O veículo, ele utiliza corrente contínua. O positivo sempre é positivo, o negativo sempre é negativo. A bomba elétrica, eu energizo com positivo e negativo, por exemplo, ela gira no sentido horário. Se eu inverto negativo e positivo, ela vai girar no sentido anti-horário. Tá ok? Então ela só funciona num lado, né, para mandar o combustível. Eletricamente, se eu inverter, ela vai girar para um lado e girar para o outro. Só que de um lado ela não vai conseguir mandar o combustível, né? Em vez de jogar a gasolina para fora, vai entrar ar para o fundo do tanque, tá? Deise Brandolf Rosa dos Santos, a da KDS Automotiva. Instalar antifurto ou corta-corrente na bomba prejudica? Não, de jeito nenhum. A bomba elétrica é o componente mais fácil e onde as seguradoras ou instaladores de alarmes mais instalam alarme. É o local melhor, tá? Para não correr nenhum risco, tá? Porque também, se eu não instalar, né, na bomba, vou instalar onde? Na bobina. Piorou, né? Se eu instalo na bobina, esqueço de desativar o alarme, dou partida, vai ter a injeção de combustível e não tem a centelha, né? Eu acabo com o catalisador. Tem que ser na bomba.
E aí tanto faz o positivo ou o negativo. O ideal sempre é cortar o negativo ou cortar o positivo. Jamais eu posso jogar um negativo no positivo. Aí eu vou gerar um curto, tá? Fora isso, é o comum mesmo, tá? Você instalar antifurto ou corta-corrente na bomba elétrica, né? No chicote da bomba. Danilo Santa Rosa, da Meccar. Professor, já pegamos esse defeito de tubulação de retorno entupido. Foi com o auxílio do manômetro e ficou fácil descobrir. É isso aí. Por isso que sempre tem que fazer, né, nas revisões ou testes de injeção, medir pressão da bomba. Se estiver fora, fica errada, tá? Anderson Marcos, lá da Kim Mecânico. Você falou que não tem como regular o regulador de pressão. Como faz se der problema nele? Ele é trocado? Sim, nesse carro ele é trocado. Não tem parafuso para ajustar, né? Qual é o problema? O diafragma rasgar, aí vai vazar gasolina na tampa, a mola quebrar, é trocar a mola e o regulador, né? A mola e o diafragma, tá? Aí fica simples, tá? Em relação à bomba, o pessoal da KDS Automotiva fez uma pergunta bem interessante. Professor, a pressão da bomba tem que ser correta para cada veículo? O que pode acontecer se colocar uma com pressão maior que a recomendada? Não pensem em pressão para a bomba. Quem regula a pressão do sistema? O regulador de pressão, não é a bomba. Mas bomba elétrica não é tudo igual. Bomba elétrica tem vazão por hora. Lógico, a maior parte dos carros são 4 cilindros. Tem uma vazão adequada. Agora, tem carro 6, 8 cilindros. Que a vazão tem que ser maior para poder dar conta dos 6 ou 8 cilindros. Então, cuidado com isso, tá? Eu não posso inverter também. Colocar uma bomba com vazão maior, tá? Em um carro que é 4 cilindros, não tem problema. Agora, se colocar uma bomba de um motor 4 cilindros num carro 6, esse sim pode dar falta de combustível. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica, a aula de número 90. Semana que vem, damos continuidade na quinta-feira com a aula Sensor, parte 1 do Golf. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.